Olá, o Amigo Animal está começando e hoje nós estamos em Pindamonhangaba, no Santuário Filhos de Xante, onde a gente tem animais vítimas de maus tratos, como o irmão Leão, que é ceguinho, e onde todos os animais deveriam estar, né? Esses animais nunca deveriam ir para as áreas urbanas. Vamos lá? Bom, eu estou aqui dentro do Santuário Filhos de Xante, do lado da Rosângela Coelho, a presidente da entidade, e da Alessandra, vice-presidente da entidade. Eu procurei aqui para ler para vocês, porque algumas pessoas falam, ixi, santuário, mania de ativista, que tudo fala que é santuário, mas a gente tem uma forma de explicar de uma forma bem clara para vocês. Por exemplo, uma definição de o que é um parque, um zoológico, por exemplo. São instituições que mantêm animais em cativeiro para exibição pública, com a finalidade de educação ambiental. Além disso, algumas dessas instituições atuam em frente de conservação de espécies e pesquisa sobre biologia e outras situações voltadas para a sustentabilidade da fauna. No entanto, o IBAMA, um estudo que fez em 2016, dos 111 zoológicos existentes no país, 77 estavam inadequados, ou seja, quase a totalidade deles. E as razões apuradas eram medicação vencida, animais extremamente magros, muito animal em espaço pequeno, não havia um respeito ao habitat do animal. Diferente de um santuário. Agora sim, nós vamos falar de um santuário. Um santuário sério, como é o caso do filho de Xante, o que é um santuário? É um local que resgata animais para recuperação de maus tratos. Então, a finalidade é totalmente diferente e sem fins lucrativos, o que é mais importante. Muito pelo contrário, né? Vivem à procura de pessoas que os ajudem para continuar esse trabalho hercúleo, principalmente aqui no caso dos Filhos de Xante, que trabalha com grandes animais. Rosângela, eu te acompanho já há bastante tempo nas redes sociais e eu vejo o estado lastimável em que vocês encontram, principalmente cavalos, num país onde a legislação contra maus tratos que eles dizem que o Brasil ele tem todas as leis, tem, mas não tem nenhuma. Tem, mas não são cumpridas, tem, mas tem os artifícios na lei, tem, mas tem as saidinhas, e nunca acontece nada com quem maltrata animal. Né? Eu, particularmente, que trabalho no poder público, sempre entro bem nessa história, porque a gente vai, se expõe, fica com ódio, se revolta, se enche de energia ruim, e não acontece nada com a pessoa que praticou os maus tratos, por mais que a gente se mobilize para isso. No caso dos cavalos que a gente está mostrando, eu queria que você explicasse, primeiramente, como é que surgiu o santuário. Bem, o santuário surgiu no resgate. Eu já era vegana e protetora, resgatava animais de pequeno porte, e surgiu com o resgate da Xante. Um pedido de socorro em 2015 para a Xante, que estava caída numa rua e muito magra e machucada. Aí a gente foi para resgatar, né? Tocou meu coração de uma forma, porque anterior a ela, eu tentei ajudar uma égua que estava aqui na cidade de Pinda, que estava também na estrada, muito magra, estava prenhe, e eu chamei a prefeitura para fazer o resgate, e, infelizmente, a diretora do abrigo entregou a égua para as crianças que diziam ser os tutores. E eles montaram nela e ela precisava de socorro naquela hora. Então, quando pediram um resgate, infelizmente, essa égua depois morreu.
Eu até cheguei na delegacia, fiz o boletim de ocorrência, fui no Ministério Público, a prefeitura foi obrigada a ir atrás dessa égua, mas aí passou muitos dias. Quando conseguiram localizá-la, ela abortou e morreu no abrigo municipal de Pinda. Então, quando pediram ajuda para a Xande, mais ou menos um mês depois, eu lembrei disso e eu disse, dessa vez não vou errar, eu não vou chamar prefeitura nenhuma. Aí eu fui resgatar a Xande. Ela já não estava na rua mais, ela tinha sido levada para um assentamento do MST, era deles. E ali, no olhar dela de pavor, ela me olhou com um olhar de pavor, meu coração vibrou de uma forma que eu prometi para ela que eu nunca abandonaria ela. E eu não sabia como que ia fazer isso. Eu só prometi para ela, porque foi o que eu senti, olhando para ela, e que o filho dela nasceria livre. Aí, a partir daí, eu fui mudando completamente a minha vida. Você mudou a vida, né? E você também, né, Alessandra? Mudou a sua, porque a partir do momento que a gente começa a lidar com animal de grande porte, tem que mudar a vida, porque você muda o teu ambiente. Nós somos urbanos, né? E é uma adaptação muito grande, né? Sim, é uma adaptação muito grande que a gente tem que fazer na vida da gente. Tá? A gente muda, assim, totalmente. Abre mão de muita coisa, né, Alessandra? Sim, muita coisa. E de muita gente também. E de muita gente também. Mas o resultado é muito positivo também, né? Sim, o resultado é muito positivo, muito agradável, muito amoroso. Só que, assim, só quem tem o amor está ali e entende a gratidão que eles têm pela gente. Eu queria começar mostrando para vocês que você conte. A gente tem pouco tempo de programa. Brevemente, a gente pode começar com o Francisco, né? O Francisco, ele tem esse defeito impressionante, que a gente chama de defeito, porque não é o normal, na perna. E eu acompanhei, ele ficou quase um ano no hospital na USP, né? Sim, ele era um potrinho de 5 meses que estava na rua. Aqui na nossa região é muito comum, os carroceiros fazem isso. Durante o dia os animais ficam trabalhando, à noite eles soltam para os animais irem em busca de comida, porque esses animais estão na zona urbana. Ele foi atropelado, ele estava com a mãe dele, o carroceiro levou a mãe dele embora, houve uma atividade policial no local, todo mundo foi embora e deixou o Francisco lá. Quando a gente soube, no outro dia de manhã, ele estava sendo comido vivo por urubus, porque abriu a cernelha dele. A gente levou para a USP, ele ficou 11 meses, ele fez várias cirurgias, várias tentativas. O caso dele era eutanásia, mas ele já tinha sobrevivido à noite, tinha passado por tudo aquilo e ele queria viver. E a gente lutou de todas as formas. Ele fez tratamentos inovadores e hoje ele está aqui ainda em tratamento. Tudo com a ajuda de doações, né, Rosângela? Eu gostaria que você dissesse para as pessoas que estão nos assistindo, ele continua em tratamento fisioterápico, viu, gente? Mas só o tratamento, esses 11 meses que ele ficou lá, eles tiveram um gasto de R$30 mil. Porque se é difícil você resgatar um gatinho, um cachorrinho, a gente vê nas redes sociais 10 mil pessoas pedindo ajuda para um cachorro e ninguém fazendo nada, sempre aparecem as mesmas pessoas, né? Imagina um cavalo. A dificuldade que é o transporte de um cavalo, gente, é muito caro. Só o transporte, o resgate desse cavalo e para onde vai, o veterinário que vai atender esse cavalo é uma mão de obra muito, muito especializada, muito difícil. Algumas medicações são difíceis de encontrar. Então, eu posso imaginar, no caso do Francisco, eu acompanhei, eu vi os vídeos, era de uma dificuldade insana. Eu lembro que, às vezes, você entrava em desespero, tipo, eu não tenho mais o que fazer, né? Sim, porque teve que enfrentar muitas coisas, né? A ausência da mãe dele, era um bebê, e ele sentia falta da mãe, então ele chegou a ficar deprimido no hospital, muito tempo no hospital. Então, foi muitas coisas difíceis que a gente enfrentou. Esse que está do lado do Francisco, o Assis, qual é a história dele? O Assis, ele foi abandonado num bairro aqui de Pinda, em estado lastimável, ele não tinha força para levantar. Ele teve infecção no osso, que ele teve perda óssea até, e caquético, né? E ele não conseguia levantar. Daí pediram ajuda para a gente, né, Alê? No dia 4 de outubro, e ele veio para cá. Justamente no dia 4 de outubro, né? Sim, aí, por isso que ele tem o nome de Assis, porque já tem o Francisco, né? E a gente colocou o nome dele de Assis. Muito legal. E aí, ele hoje está forte, ele está bem, né? Mas foi uma luta, porque ele não conseguia ficar em pé. Então, a gente teve que improvisar uma estrutura com talha
para ele ficar sustentado pela talha por 3 dias, e ali a gente alimentava, medicava. Por 3 dias ele ficou sustentado pela talha e foi recuperando um pouquinho, até que ele conseguiu andar, levantar e ficar em pé. Só que todas as vezes que ele deitava, então a gente ficou uns 2 meses fazendo isso. Todas as vezes que ele deitava para descansar, ele não tinha força para levantar. Então nós tivemos que ser os braços para levantá-lo. E era sempre difícil de levantar, porque precisavam de um esforço dele, um esforço nosso. Então, e até que ele foi conseguindo se recuperar, ganhar mais musculatura, força, e hoje ele consegue levantar sozinho. Claro que ainda tem dificuldade, né, porque ele ainda está magro, ele teve perda óssea, e ainda faz fisioterapia também. E eu só queria dizer que a fisioterapeuta dele é a mesma do Francisco, só que ela faz de forma voluntária para ele, e a gente agradece muito. Ai, que legal. Qual é o nome dela? Maria, doutora Maria. Isso é muito legal, né, gente? Porque a gente costuma conversar, quando a gente está sentada com ativistas, que a energia da gente, quando a gente começa a se envolver num novo problema, porque problema tem todo dia, é de muita vibração positiva. Quando acaba aquele problema, a gente costuma dizer assim, como é que eu consegui fazer? Como é que deu certo? Porque vem fluidos positivos de tudo que é lugar, mas a gente continua depois do intervalo. Voltando com o Amigo Animal, a gente está aqui no Santuário Filhos de Xante, em Pindamonhangaba, mostrando esse trabalho maravilhoso, esse trabalho abençoado, que é o resgate de animais de grande porte, vítimas de maus tratos. Agora a gente vai falar um pouquinho do que acontece com os cavalos quando eles são escravizados pela mão humana, né? O que é muito comum, a chicotada no cavalo. Quando ele dá, a maioria das vezes dessa chicotada, pega onde tiver que pegar. E, infelizmente, pega no olho também. E essa é uma das grandes razões de cegueira em cavalos. É o caso do irmão Leão, que vocês estão vendo agora, e que você quer contar a história dele, Alessandra? Então, o irmão Leão chegou para a gente recentemente, né? A gente teve um acionamento do centro de Onde ele zoonose, estava? Ah, tá. Taubaté, né? E a gente recolheu ele porque simplesmente ele foi abandonado na rua, como abandona cachorro e gato, Está né? cego, né? Não precisa Sim. mais. Ele perdeu a vista no caso dos 2 olhos, né? E ele foi abandonado na rua. Aí o CCZ não tinha como abrigar ele, ficar com ele, né? E pediu a nossa ajuda. Aí a gente juntou as forças e fomos lá. Por mais que não caiba, por mais que não dê, é aquela coisa, você bateu o olho, parece que a gente é culpada se não fizer nada, quando, na verdade, a culpa não é da gente, né? É verdade. A gente acaba assumindo uma culpa que não é nossa, né? E hoje ele é muito dócil, né? Sim, muito, muito muito, dócil. muito, parece que é muito grato também, né? Sim, e assim, ele reconhece nós, né? Através da nossa voz. Eu percebi. Quando a gente fala com ele muda a orelha, né? Ele, tipo assim, ele fica atento à nossa voz. E ele é muito grato a gente e a gente também está muito grata porque está dando qualidade de vida para ele, né? Ah, não tenha dúvida. E o Pacífico, que é o próximo cavalo que a gente está aí mostrando para vocês, é a prova de que, às vezes, a gente escuta, né? São coisas que ficam incrustadas na cultura de que determinadas coisas têm que ser feitas. Cavalo quebra a pata, tem que matar. Cavalo não sei o quê, tem que sacrificar. Antigamente, há muito tempo atrás, cachorro com leptospirose é zoonose, tem que matar. Cachorro com leishmaniose tem que matar. É uma coisa que o ser humano tem. Ele quer resolver as ações dos animais. Graças a Deus, isso está mudando bastante com a morte. É o mais prático, é o mais barato, é o mais econômico e o mais rápido, né? Mas existem pessoas à nossa volta e pelo mundo afora que estão mudando isso, estão mudando bravamente. E o Pacífico é um desses casos, né, Rosângela? Sim. É até difícil para a gente, porque a gente vai lembrando a história de cada um. Você vai vivendo todo o sofrimento de novo, né? O Pacífico estava na rua, em Quiririm, que é um distrito de Taubaté. Foi abandonado assim também, e andando no asfalto. E é um cavalo que tem muita limitação. Ele precisa deitar várias vezes no dia, e o cavalo, para se deitar, ele precisa sentir segurança. Então, como que ele se deitava na rua? E tinha que ir em busca de água, comida. Então, é um cavalo que já tem a fratura consolidada,
É um cavalo idoso, é um cavalo limitado, e ele já está há 3 anos conosco. E é um cavalo extremamente amoroso também. E, assim, é difícil também a gente ver a perninha dele daquele jeito, dói na gente ver que, se tivessem... provavelmente ele quebrou na carroça, né? Puxando carroça. Se o tutor tivesse já oferecido um tratamento para ele, ele não teria passado por esse sofrimento. Mas também, se tivesse oferecido o tratamento, ele não ia mais ter servir na carroça. Né? Então, o cara não vai fazer isso. Então, eles perder a utilidade, para eles não tem mais valor. E para a gente tem, para a gente é nossos filhos amados, né? A gente vê as limitações deles, a gente sabe que eles são limitados, mas para a gente é tudo igual. Mas o que eles te dão não tem valor nesse planeta, né? O que eles te dão é algo espiritual muito, muito, muito mais valioso do que tudo que ele poderia dar para aquele carroceiro, por exemplo, né? Sim. E é uma certeza, assim, as pessoas falam, como que vocês aguentam tudo isso? A gente aguenta, é uma vida de sacrifício, uma vida o tempo todo trabalhando. É a certeza da gente estar na vida que a gente deveria estar. E todo mundo que está na vida que deveria estar pode ter dificuldade, pode conviver com sofrimento, mas você sente alegria de estar fazendo aquilo. Verdade. Porque a gente está fazendo na vida o que a gente deveria fazer. E assim, o que a gente sente é que elas não são pessoas que se lamentam, elas estão aqui felizes, é claro, nós somos seres humanos, a gente se revolta, a gente tem momento de ódio, a gente tem segundos de eu não quero mais isso na minha frente, eu não quero isso para a minha vida, mas é normal, nós somos humanos, a gente está aqui num planeta de resgate. Mas, assim, é isso que você falou, quando a gente tem certeza de que a gente está no caminho certo, de que não é por acaso que a gente se enfiou nessa enrascada, vamos dizer assim, a gente acha, e é isso que atrai as coisas boas, a gente tem certeza que no final vai dar tudo certo. Existem os percalços, as dificuldades, mas é bem difícil, a gente tem que pensar no final, porque senão a gente não consegue caminhar. O caso desses cabritinhos que vocês estão vendo e do Otávio, que é uma coisa enlouquecedora, o Otávio, pelo amor de Deus, aquele olho azul, aquela cara que pede carinho o tempo todo, de onde vieram esses bichos? Então, o Luiz Otávio, mais conhecido como Tavinho, ele veio da OLX. Uma pessoa estava vendendo ele na OLX e o cara não tinha a mínima condição de cuidar, ele era um bebê. E aí um grupo comprou e trouxe para a gente. Então, ele está com a gente desde que ele era bebê. Por isso que é dócil assim, né? É muito, muito bom, muito interesseiro, viu, gente? E os outros cabritos, eles vieram de um resgate de mais de 160 cabritos e ovelhas que vieram da Bahia. Num caminhão para Abate. A gente passou essa matéria com a Karina Somágio, que fez parte desse resgate. Nos 3 programas atrás, a gente mostrou isso. E, na hora de distribuir, é claro que tem que tomar cuidado, não dá para dar para qualquer um. Esses animais têm que ir para santuários. E vocês ficaram com quanto? Nós trouxemos para cá 22, para a nossa região. Aí 15 a gente distribuiu entre pessoas que a gente tinha confiança, mas nós trouxemos 22, nós pagamos o transporte de 22. E aqui no santuário ficaram 5. 2, infelizmente, morreram, porque todos vieram muito doentes. Muitos morreram. A Karina, eu lembro que, nesse dia, conforme foram tirando do caminhão, eram muitos dias sem comer, sem tomar água. Na hora em que foram tirando, que foram colocando água para eles, eles entraram em surto, porque eles tomavam água, caíam e morriam. Tomavam água, caíam e morriam. Ela ficou enlouquecida, porque tinha que dar água. Como é que não ia dar água? Né? Uma situação, aquilo foi trágico demais, né? Foi, não tem, antes disso mesmo, né? Eles nunca tiveram um tratamento adequado. Pariam dentro do caminhão, gente. Os filhotes eram pisoteados. Que isso? Mas a gente só vai conseguir mudar isso quando a gente mostrar a realidade, mas também a gente mostrar o amor. O amor agindo, né? Sem ódio, sem xingamento, sem rogar pragas, sem vinganças, né? É mostrar, olha, é possível fazer. Olha, é possível mudar o mundo, sim. Né? Mesmo porque os animais que a gente resgata, que a gente acolhe, eles precisam também do nosso amor. E a gente ficar vibrando na raiva, no ódio, a gente vai oferecer isso para eles. Exatamente. Isso eles já ofereceram antes de chegar aqui. Então, a gente tem que ter esse cuidado da gente vibrar mais no amor. Claro que a gente sente tudo isso, mas a gente tem que diluir, porque a gente tem que oferecer o melhor que a nossa humanidade pode para esses animais que já sofreram demais.
Não precisam mais desse sentimento, dessa energia, de nada disso. Esse boi que a gente está mostrando agora, e o outro, tem uma história que elas me contaram muito assim de família, né? Você vê numa família de criadores de gado, nasce uma pessoa que não é igual. Uma pessoa, assim, é para a gente se questionar como é que esse menino nasceu numa família de criadores de gado e ele queria salvar. Ele é contra aquele comércio tradicional da família dele, né? Por que esse cara nasceu nessa família? E foi ele que te pediu ajuda para salvar? Sim, que é o nosso boizinho Rumi. Ele nasceu macho numa fazenda leiteira. Então, o destino dele era... Já queriam fazer a eutanásia logo quando ele nasceu, passando um pouco o tempo da amamentação. Comum em fazenda leiteira, é comum. E ele pediu para o pai deixar crescer e foi crescendo. Quando chegou uma certa idade, o pai queria mandar para abate e ele não queria. Ele sentiu amor por esse boi. Aí ele teve que comprar do pai e pediu que a gente acolhesse esse boizinho. A gente acolheu, não era nossa intenção sempre foi cavalo, e a gente acolheu pelo pedido dele, né, do coração dele. E hoje é nosso boi amado, nosso filho amado, é o nosso poeta, né? Vocês têm contato com ele, com esse rapaz? Ele vem aqui? Não, né, Rô? É mais assim, por telefone, ele passa na frente. Perto. Mas eu mando foto para ele. Ai, que legal, né? Ele está estudando veterinária, ele deve vir com ela aqui. Isso é muito legal, né? Foi uma sementinha que ele plantou, talvez na família. Sim. Porque, para ele ter conseguido fazer isso, ele pagar o pai para salvar um animal, de alguma forma mexe, se não mexeu com o pai, mexeu com a mãe ou mexeu com alguém da família, porque isso não passa despercebido. Lá em cima, com toda certeza. Aqui, a gente sempre deixa uma semente. E, na verdade, a finalidade desse programa, gente, é mostrar que as pessoas, às vezes, ficam muito amarguradas. Quem gosta de verdade, quem se preocupa com o destino dos animais, quem não está nessa roda de proteção animal só para conturbar, só para atrapalhar, só para falar bobagem, só para disseminar ódio em rede social, as pessoas que estão trabalhando mesmo, e são muitos, essas pessoas precisam de ajuda, porque sozinho é muito difícil trabalhar. Existem entidades sérias que trabalham de forma séria. Com animais domésticos é mais comum, é mais próximo da gente. Mas existem muitas entidades que trabalham com animais de grande porte. Como não é a nossa realidade, nós de Santos, especialmente que só temos área urbana, por exemplo, passa muito longe da gente. Sabe onde a gente vê esses animais? No açougue. Né? Então, é onde a gente tem contato com o boi, com a vaca, com a galinha, no restaurante, com o cabrito, é no açougue. Então, a gente quer mostrar um outro lado. Esses que tiveram a sorte de não parar no açougue e terem o respeito e a dignidade que todos eles merecem, e eu estava falando aqui para elas que, depois que houve aquele fatídico embarque de animais vivos em Santos, que a gente teve a oportunidade de entrar no navio, de olhar para a cara daqueles animais, eles são muito dóceis, eles são muito meigos, eles são muito sensíveis. Então, sem julgamentos, a gente não está aqui falando tem o lado bom e o lado ruim, não é nada disso. A gente só quer, com esse programa, ter o objetivo de plantar sementes, de despertar a sensibilidade nas pessoas que ainda comem carne, que ainda comem animais, de que repense que, se você tirar a carne do prato um dia que seja, você está contribuindo muito para a energia dessa humanidade, que está precisando tanto de amor, tanto de energia boa. E, principalmente, se você se sensibilizou e quiser colaborar com o Santuário Filhos de Xante, a gente vai deixar aqui para vocês o número da conta deles, e um telefone para contato. Eu não sei se pode dar o telefone ou não depois, para vocês tirarem as dúvidas, para vocês não resgate, porque eles estão completamente lotados, mas para vocês tirarem as dúvidas do que elas precisam. Às vezes, eu não gosto de dar dinheiro, eu não quero dar dinheiro, mas eu quero saber o que mais precisam. Sim, eles aceitam. Eles têm muitos cães aqui, eles têm muitos gatos, eles têm galinha, eles têm a gente quis mostrar mais os animais de grande porte.
Mas o que vocês puderem ajudar é muito importante, gente, porque cada vez que um cavalo desse chega e vai para um hospital, nunca é menos de 10, 15 mil reais. Nunca. Né? Começa no transporte. Então, eu quero, assim, maior orgulho, agradecer demais, porque aqui, como eu disse no início, é um santuário, não é um local que cobra ingresso para entrar, não é um local que é aberto à visitação, em respeito à vida desses animais. Então, eu quero agradecer demais vocês terem aceitado a nossa visita, a minha, da Mari, do Alê, e deixar aqui uma mensagem final que vocês queiram dar. Eu quero agradecer a todas as pessoas que colaboram com o santuário, seja espiritualmente, seja materialmente, e dizer que ninguém faz nada sozinho, que é justamente o coletivo. E aqui, eu costumo dizer, o santuário nasceu, a gente riscou um fósforo, mas manter essa chama somos todos nós. E que surjam mais santuários, porque cada vez mais está tendo essa necessidade, cada vez mais os animais têm a oportunidade de serem resgatados. E é através dos resgates, da mudança de vida desses animais, tanto física quanto espiritual, que a gente vai conscientizar as pessoas de que os animais têm direito a viver a própria vida deles. Então, a mudança vem muito por aí. Claro que a gente precisa de leis que funcionem, tudo isso a gente precisa, mas a gente precisa conscientizar. E a conscientização se dá através do amor, e o amor é compromisso, é serviço. O amor não é subjetivo, o amor é prática, é cuidar, é curar feridas, é ação. É ação. Fala alguma coisa, Alessandra? Então, eu agradeço a todo mundo, né? E assim, não é que a gente chora, né? A gente pede ajuda, sim. A gente fala assim, a gente são aquelas pessoas que pedem ajuda, sim. A gente chora de emoção, né? Às vezes a gente chora um pouco de tristeza, porque não é todos os animais que chegam até a gente, que infelizmente, às vezes, alguns vêm para a morte, né? E a gente, assim, a gente não quer ser Deus, né? A gente quer que coloque na frente da gente aqueles que a gente pode fazer alguma coisa por eles. Nem que seja para morrer com vocês, mas morrer com dignidade. Com certeza, com muita dignidade. E quanto a vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Eu sei que vocês adoram essas histórias com finais felizes. Aqui é um lugar feliz, aqui é um lugar de amor, aqui é um lugar de gratidão, aqui é um lugar no meio da natureza, onde esses animais nunca deveriam ter saído. Muito obrigada e até a semana que vem.